Olá, eu sou Cida Maria, taróloga, escritora e também estou na TV Relacionamento. E você, vem pra cá também. Olá, internautas, iniciamos mais o programa Gestão Executiva. Já tivemos a oportunidade de bater um papo com um excelente profissional, é um daqueles que a gente tem como espelho, né? Profissional dedicado, aquele que faz as coisas direitinho, tem uma concepção assim de projeto muito interessante e principalmente uma pessoa que está o tempo todo atualizado na parte de tecnologias. Manuel Deus, Manolo, muito bom revê-lo. Muito bom, obrigado. Obrigado você. Vamos falar hoje sobre o assunto do momento, inteligência artificial? Vamos. Então, tá ótimo. Você sabe que, só para descontrair um pouco, Claro. a gente começava a mexer um pouquinho com inteligência artificial na parte das primeiras unidades de resposta audível, tal, aquelas coisas, né? Mas aí não se falava em IA. Não. E há uns 15 anos atrás, acho que uma pessoa tentou me testar e chegou assim e falou assim para mim, num congresso aí, estava falando sobre telefonia normal, telefonia celular, internet e tal. Ele falou assim, ok, de que você acha de IA? Eu falei, IA é muito bom. Eu falei, mas o que você acha que IA? Eu falei, eu gosto daqueles filmes americanos lá que tem, os índios pegam o machado e falam, IA! Mas você vê, a IA, inteligência artificial, é uma palavra e é um contexto que os filósofos na Grécia Antiga já discutiam. Na verdade, assim, eles começavam a falar, olha, o que nós temos que fazer para reduzir, aumentar a nossa capacidade produtiva e reduzir o uso de escravos, porque o escravo sempre tem problemas, sempre havia configurações erradas. Então, assim, já criou-se nessa época da Grécia Antiga e do Egito Antigo, época das pirâmides, estamos falando, exato, dos faraós, né? Autômatos para servir água e vinho, tá? Que tinha ali um princípio rudimentar de inteligência artificial. Em vez de ter um escravo ou uma escrava para servir, já tinha um elemento robótico, entre aspas, que servia o vinho, servia a água, fazia inclusive a mistura, tá? Porque naquela época o pessoal tomava muito meio a meio, né? Vinho e água. Sim, exato. Então, quer dizer, para não ficar de fogo muito rápido. Já é um negócio muito antigo. Aí, com o advento da Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando 39, o pessoal começou a trabalhar muito com, não inteligência artificial, nem se falava muito disso, mas com a parte operacional, né? E logística. E logística. E aí, o que acontece? O pessoal começou a desenvolver algoritmos, tá, de pesquisa operacional para poder prever, nós vamos mandar um tiro de canhão daqui para tal lugar. Então vai chegar, vai ter tanto de localidade, vai conseguir fazer um estrago de tanta performance. É um uso meio ruim, que eu não gosto, mas foi ali que começou o uso bem expressivo de pesquisa operacional. Sim. Aí depois nós trouxemos a pesquisa operacional mais para saber o que nós queremos, o que nós temos, o que a gente tem que lançar de produto, como é que a gente pode automatizar isso. Já começou uma discussão muito grande. O que nós não tínhamos é o que nós temos hoje, que é essa avalanche de dados. Então, assim, ao virem os dados, ou seja, você tem dados hoje nas redes sociais de monte. Com todas as redes sociais fornecem dados, armazenam dados que têm informações, que dá para estabelecer um padrão. Porque inteligência artificial nada mais é do que eu tenho um algoritmo matemático e eu tenho um sistema que olha para alguns padrões e separa esses padrões em clusters. Esse aqui é um padrão que comporta assim, então é um cluster. Esse é o padrão que comporta de outro jeito, é outro cluster. Ou seja, você consegue ali prever vendas, produtos novos, prever tendências de mercado, prever, por exemplo, no caso da Covid, qual é a região que está tendo mais infecção de Covid, que foi um dos elementos que a gente usou. Por que tem aquilo? Aí você começa a ver o environment e estabelece, tá tendo isso por causa que a água é assim, o esgoto não é tratado, tem muita criação de gado, é muito rural, enfim, tem uma série de fatores que convergem para te dar subsídios para você tomar uma decisão. Então a inteligência artificial é um algoritmo que serve para você tomar
uma decisão, assim como a pesquisa operacional era no passado. Assim como no passado nós tínhamos sistemas de inteligência que não eram artificiais, mas eram específicos na área financeira. Você conseguia prever que determinadas aplicações chegariam no final do ano com um lucro de tanto. Isso era um sistema, entre aspas, de inteligência artificial, que você fazia essa previsão, que eram chamados sistemas especialistas. Então, era uma grande árvore de decisão. Se acontecer isso, você vai fazer aquilo. Era um go-to para lá, go-to para cá. E com isso você definia os padrões dos clusters. Hoje, com esse volume de dados que nós temos, com esses algoritmos que nós temos, que é uma imensidade muito grande, você consegue ter uma jornada de trabalho em qualquer área, qualquer segmento, com uma maximização de resultados e uma redução de tempo muito grande, tá? Então você consegue, por exemplo, definir o que o mercado está querendo. Por exemplo, quando o Steve Jobs lançou o iPhone, sim, na verdade nós não tínhamos necessidade do iPhone. É verdade. O celular, ele era uma coisa militar. O celular já tinha sido feito há uns 10 anos atrás, né? Mas o objetivo era militar. Eu tenho aqui um meio de comunicação que, em vez de usar rádio, eu utilizo células e eu consigo transferir as minhas informações. Perfeito, era ótimo. Aí o Steve Jobs, o que ele fez? Ele lançou um celular que dentro dele colocou alguns aplicativos que serviam, por exemplo, o radinho, a fotografia, tá? Um serviço de comunicação de mensagem. Então, tudo isso daí... O Zoom, tudo isso aí gerou o quê? Gerou uma necessidade. Então, por exemplo, eu e você, com a idade que nós temos, né? Se eu posso falar assim... Por favor, eu sou mais velho que você. Então, 67. Então, assim... 70. Nós não tínhamos uma previsão, mesmo que a gente gostasse de tecnologia, que o celular ia ser uma necessidade como é hoje. Não tínhamos essa necessidade. Então, quem inventou isso? Steve Jobs, né? Que foi o cara que começou a lançar isso, né? Bill Gates também colaborou, tá? Porque tem muita gente que pensa, mas o Bill Gates também era investidor do Steve Jobs, assim como era investidor do Linux. Ele investia em várias áreas para você poder... E já se falava muito lá atrás da existência de um celular como é hoje. Então, assim, é um negócio muito importante? E com isso você tem um mecanismo que você tem ali tudo que você precisa de saber do Candy. Tá tudo ali. Tá tudo ali nas redes. Se eu quiser, eu pesquiso lá na rede social. O Candy gosta de comer feijoada, gosta de revista em quadrinhos. O Candy gosta de roupas esportivas, né? O Candy gosta de cuidar da saúde. Então, tudo isso daí são coisas que a gente pega na internet. E com isso a gente vai criando um banco de dados de pessoas que nos interessam. Então, o que é isso? Eu estou separando em cluster aquelas pessoas que têm quase os mesmos comportamentos, entendeu? Então, essa avalanche de dados facilitou. Mas mais importante de falar em algoritmos, falar em inteligência artificial, é falar da oportunidade, que é uma oportunidade ímpar. Veja, antigamente quando eu e você estudamos, a gente tinha que fazer um curso de engenharia, 5 anos, Sim. Tinha que fazer uma pós-graduação, mais 1 ano e meio, 2 anos, tinha que fazer um monte de curso que demorava até a gente chegar no... Hoje, que é isso que eu quero passar de recado, hoje com cursos rápidos, em 4, 5 meses, você consegue fazer a aplicação de inteligência artificial nos mais variados negócios. Por exemplo, se você olhar para a área de direito, o que tem de sistemas da área de direito que você pode estabelecer, eu vou fazer o contencioso, tudo automatizado, vou ter uma agenda automatizada, vou alinhar a minha agenda automatizada com as varas que eu trabalho dos mais variados tribunais, eu vou verificar naquela sessão daquele determinado tribunal, como é que a bancada de juízes se comporta, de desembargadores, de promotores. Eu vou ter ali uma ideia de como é o contexto que eles gostam de que você escreva um texto para dizer, olha, eu estou contextualizando a sua opinião em relação à lei e tal, assim. Então o cara consegue delinear isso num tempo rápido. Estamos falando de direito. Né? Okay. Mas se você... E também na parte de direito, pelos e-commerce, né? Sim. Você vê, o computador está fazendo, a inteligência artificial está fazendo a mediação. Então, a pessoa reclamou aqui que não chegou a tempo, veio quebrado, né? E aí eles
já vem lá, quebrou o caminhão, ou não sei o que, ou não veio o produto lá de fora, já dá a informação. Você quer o dinheiro de volta? Você quer esperar mais 10 dias? É isso mesmo. E não passa por um ser humano. Exato. E também nem precisa passar, porque veja só, é uma coisa automática. Você está me dizendo o que você quer. Ó, meu produto não chegou. E qual é a função da inteligência artificial? Ela vai dizer para você, cara, é o seguinte, não chegou por causa disso, ela te dá uma satisfação. A satisfação, o feedback, talvez seja a coisa mais importante. É verdade, sim. E haja visto, eu estava lendo essa semana ainda, pessoas, lógico, muito mais novas do que nós, 18, 19 anos, estão fazendo consulta à inteligência artificial como se fosse um psicólogo. Você vai falar, serve? Serve. Tá? É verdade. Antigamente, nós tínhamos lá um sistema especialista para fazer, ou melhor, para ajudar o médico a fazer um diagnóstico. É lógico que eles não gostavam. Mas hoje, com a inteligência artificial, o diagnóstico, a ferramenta vai servir para o médico ajudá-lo a fazer, mas ao mesmo tempo vai dizer assim, cara, tá vendo esse conjunto de exames aqui? Dados esses exames de sangue, dados esses exames de imagem que nós estamos vendo aqui, a tendência, a probabilidade dessa pessoa ter tais e tais doenças é essa, e para tais e tais doenças, o tratamento são esses. Então, quer dizer, é uma ferramenta muito útil. Sem dúvida. Se você falar assim, qualquer um pode fazer um curso de inglês hoje, não preciso ter aquele professor 24 horas por dia. A própria ferramenta vira um professor para você. Aí você fala, mas não é a mesma coisa. Não, é verdade. Mas é eficaz. É eficaz. É melhor você ter isso do que não ter nada. É verdade. Ter o professor lá 24 horas. Como tem algumas escolas que tem, mas também tem a parte de inteligência artificial. Também, o melhor é fazer um curso lá fora, é óbvio, mas assim, o ótimo é inimigo do bom, né? Isso. O ótimo é inimigo do bom. Então assim, a aplicação de inteligência artificial, ela é muito grande, e hoje o que eu vejo é o seguinte, os jovens que estão aí, às vezes estão reclamando, não querem fazer cursos longos de 5, 6 anos, ou às vezes até mais, então a oportunidade é muito grande. Você pode, eu trabalho no escritório, eu vou estudar inteligência artificial, preciso estudar programação, Lisp, C, como era o que a gente estudava quando tinha que fazer isso daí? Não. Hoje você tem as inteligências artificiais generativas que elas te ajudam. Então, elas transformam o texto em imagem, transformam a imagem em texto. Você pode fazer um quadro, pode fazer uma decoração, pode criar um ambiente de metaverso, por exemplo, onde você tem essa sala aqui no ambiente virtual. As pessoas estão interagindo. É uma sala de aula. Todo mundo está interagindo e você faz parte dessa sala de aula virtual e com pessoas aqui, inclusive participando da aula, fazendo pergunta para o professor. Quer dizer, esse ambiente te ajuda e muito. Então, o que eu tenho, assim, o que eu quero falar para o jovem? Hoje tem muitos cursos aí na USP, nas universidades federais, outros cursos em outras áreas que te facilitam. Você, vou fazer um curso de graça, grátis, de ChatGPT para ensinar você a fazer uma apresentação com ChatGPT. Que às vezes a apresentação feita com inteligência artificial, ela é mais eficaz do que a nossa. Por exemplo, se você chegar lá no Pilot e dizer assim, meu amigo, eu quero que você me descreva um texto que faça tal coisa assim, que a história, é a figura do consultor aqui. Aí o consultor ia lá e fazia, porque já tinha o habitué de fazer isso. Agora o que você faz? Você fala para o ChatGPT, para o Pilot, para qualquer uma dessas ferramentas que tem no mercado, fala assim, eu quero que você me escreva um texto de um planejamento estratégico para aumentar minhas vendas da minha empresa de serviços. Por exemplo, minha empresa de restaurante, faz comida, tal. Ou vendo produtos da Herbalife, vamos dar um exemplo aqui, tá? Então o que acontece? Você consegue fazer com que esse cara te dê lá o índice, sumário executivo. Se você falar, eu gostaria que você se aprofundasse, ele vai lá e se aprofunda mais ainda. Dá para você melhorar? Você está falando, interagindo ali com o ChatGPT. Dá para você melhorar um pouco mais essa introdução? Dá para você melhorar tecnicamente a solução que você me apresentou aqui? E ele vai te dando. Isso tudo chama-se engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? É uma linguagem de você especificar para a máquina o que você quer que ela faça. É lógico, tem que falar isso para ela. O que você quer que eu faça? Exato. Eu quero que você pegue essa figura e transforme ela em texto. Ou quero que você pegue um quadro de Van Gogh, pega a minha foto aqui que eu tirei, que eu gostei,
Fala assim, meu amigo, pega esse negócio aqui que eu gostei, transforma no jeito de pintar do Van Gogh. Ele vai lá e faz, ele se aproxima do melhor. Tem jeito sempre de melhorar. Às vezes sai algumas figuras, você fala assim, nossa, mas é isso? Aí você vai melhorando, vai melhorando. Então, e esse profissional, que eu falo, a partir de agora, todo profissional vai ter que aprender alguma coisa de inteligência artificial, como nós tivemos que aprender planilha Excel, Word, Exatamente. PowerPoint, igualzinho. Nós vamos aprender a programar? Não. Isso é outro departamento, tá? A computação científica, que era obrigado você escrever lá em C++, que é o C++, Sim. C, Lisp, que é uma linguagem que tem muita gente que nem sabe o que é, mas é uma linguagem de alto nível, assim como Fortran, né? Sim, exato. Prolog, vai precisar de aprender essas linguagens? Não, para esse tipo de inteligência artificial que a gente está falando aqui, generativa, geral, não. Agora, eu quero desenvolver um sistema de computação científica. Vai ter que fazer. Aí você vai ter que estudar mais, vai ter que fazer engenharia, vai ter que fazer mais coisa. Mas a ferramenta, o aplicativo, os algoritmos, antigamente a gente tinha assim aulas e aulas e aulas de matemática. Hoje, em 4 meses você consegue estabelecer um conhecimento de matemática que vai te ajudar a você definir, a minha área comercial precisa aumentar as vendas, ou vou prever as vendas de 2025. Certo. Antigamente a previsão de 2023, 2025 era o diretor soprava lá esse número nas alturas, né? Exato. Se conseguisse chegar ali pertinho já estava ótimo para ele. Hoje com inteligência artificial você consegue prever de uma maneira, dado o seu histórico, você consegue dizer, olha, você vai conseguir aumentar por melhor que você faça em 10%, 15% das suas vendas. E principalmente o seguinte, olha, se tiver uma guerra tal, pode envolver, por exemplo, fertilizante, pode acarretar tal e tal coisa, né? Dá para a gente prever várias situações. Olha, a inteligência artificial você usa em quase tudo. Biologia, medicina, em qualquer coisa que você quiser. Tem quantidade de dados? Tem. Então você vai usar a inteligência artificial, porque ela vai pegar aqueles dados, usar algoritmos que são modelos matemáticos e estabelecer quais são os padrões daquela base de dados. O que acontece? Na década de 60, a computação científica ficou até meio de lado, porque nós não tínhamos esse insumo de volume de dados. E nós não tínhamos também os coletores de dados. Hoje, até uma lojinha, aqui se sair aí na São Bento, você vai ver uma lojinha que ela tem lá um coletor que pega quantas pessoas entraram, das pessoas que entraram, quem vendeu, quem comprou o que e aonde, foi tratado o que, com quem, qual é o celular dela, como ela chama, ela está no nosso banco de dados ou não está, é um elemento novo, olha quanta informação. E quem está fazendo isso? É um coletor. Exato. É um coletor associado a um celular que fica captando. Toda vez que alguém entra com o celular, eu vou entrar lá, nunca entrei, esse coletor vai pegar o dado do meu celular. Ele talvez não vai saber o meu nome, Sim. mas o dado do meu celular ele sabe. E ele vai saber, o cara comprou ou não comprou. E se eu comprei, provavelmente eu vou dar meu nome, meu cartão de crédito, eu já começo a compor um banco de dados. Quando eu faço isso durante meses, eu consigo estabelecer padrão. Puxa, o Manuel Deus voltou aqui há 2 meses e comprou mais um produto. Então eu comecei a ser um cliente frequente. Então eu começo a ter uma maneira diferenciada de conversar com o meu fornecedor. Entendeu? Sim. Então assim, isso existe. O que eu quero é que as pessoas olhem para a internet, vejam o volume de cursos gratuitos, tem cursos pagos, cursos gratuitos, cursos de boas escolas, tá? Se você pegar, tem curso de informação em ciência de dados de Harvard. Mas eu não preciso ir lá, via internet. Exatamente. Qual é a diferença? Se eu fosse lá era melhor, é verdade, é melhor. Só que se você conseguir fazer o curso, cara, parabéns para você. Você está bem, está com a boa formação. É melhor você ter essa formação do que não ter. Eu me lembro que uma vez lá atrás, eu falei para a FGV que isso vai ser uma ferramenta de ensino muito forte. A FGV ficou assim, não, mas a gente nunca vai conseguir fazer isso, porque os nossos alunos têm que estar presentes. A nossa aula tem que ser junto com o professor, tem que ter a nossa rede, a nossa conversa. Hoje eles estão lá com um monte de cursos, inclusive eles dão cursos gratuitos, que a FGV tem cursos gratuitos das mais variadas áreas, entendeu?
para que você possa sentir como é que funciona a ferramenta. Então, é muito normal hoje você ter cursos mesclados, né? Um pouco presencial, um pouco na rede internet. Presencial é bom para estabelecer contatos, estabelecer networking, para as pessoas se conhecerem, Sim. ver o vivo a cores ali, mas a gente sabe, nós temos experiência disso. Você faz uma live na videoconferência aí no Zoom, por exemplo, 100 pessoas juntos, tal. Não é a mesma coisa do que você estar com 100 pessoas no ambiente. Concordo. Muito diferente, é verdade. Mas é melhor você ter essas pessoas que você fez contato que não tê-las, né? Por exemplo, você estava falando de área comercial. Antigamente, área comercial você tinha que bater telefone, ir lá, marcar, visitar. Hoje, você estabelece uma reunião de Zoom. É um convite de Zoom. Sim. E você fala assim, é meia hora, 15 minutos, 20 minutos. Quer dizer, é difícil o cara falar não, porque é um negócio muito rápido. Ok, esse primeiro contato foi estabelecido. Deu-se um link, deu-se uma conexão, aí se estabelece uma relação. Mas as relações vão mudar. Assim como eu te falo, os cursos que você tem hoje, que em 4, 5 meses, qualquer pessoa que saiba ler, não precisa nem ser especialista em informática, que saiba ler, consegue fazer um curso e dar um retorno muito grande para a empresa. Perfeito. Em termos de qualidade, em termos de ideias, né? Por exemplo, você pode chegar para o ChatGPT lá, ou qualquer um dessas AIs generativas, e dizer assim, como eu faço para aumentar minhas vendas? Ele pode dar algo genérico. Agora você fala assim, como eu posso fazer para aumentar as minhas vendas na área de telecomunicações? Ele já começa a explicar. Quanto mais parâmetros você der para ele, mais ele vai afinar. Sugiro que você faça tal coisa. Ele vai te dando sugestões. Então assim, daqui para frente é a ferramenta do momento, tá? Esse era o meu recado. Perfeito. Mandou, você quer deixar seus contatos? Nós vamos escrever aqui também? Claro, Manuel Deus, o meu celular é 11, né? 997-004007 e o meu e-mail é um e-mail pessoal, mas é o que eu uso, é Manuel com U, _Deus, @yahoo.com.br. Perfeito. Muito bom revê-lo sempre, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse brilhante profissional, Manuel Deus, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.